Bom dia a todos, obrigado por conectarem a mais uma live. Hoje, como eu tinha comentado, a gente está com a casa cheia para falar de um tema, acho que super relevante, um tema bastante provocativo. Essa é a ideia da gente fazer como a gente sempre faz, um bate-papo aberto, né? Então a gente está com o pessoal da Umnissa, eu estou com o Thiago aqui do meu lado também. Só antes da gente entrar em definitivo no conteúdo, eu queria só resumir as regrinhas da live. Então, vocês devem perceber que o áudio e o vídeo estão bloqueados para vocês, mas vocês podem interagir e devem interagir no chat. O Thiago está apoiando, a gente tem um time também aqui em background para responder todas as perguntas, tá? Mandem os cases, mandem as ideias, fala, pô, legal, isso daqui faz sentido, tô com esse desafio também, que a gente vai ter o maior prazer em responder as perguntas, a gente vai respondendo durante a live também, tá? E é legal de vocês trazerem, porque isso gera também bastante engajamento aqui com o pessoal da Omnissa, tá? É, Sobre o sorteio, a gente tem um brinde no final. Para participar, basta ficar na live até o encerramento dela. E a gente vai dar 1 minuto, né? A gente vai dar 1 minuto para o ganhador se pronunciar. Não pronunciou, a gente roda a roleta e passa para o próximo sortudo, tá bom? Então, a gente está com o pessoal da Omnissa aqui, né? Com o Kaká, com o Vanner também. Eu queria que vocês se apresentassem. O Kaká, ele é um Solution Architect, né? Kaká é o especialista da Omnissa. O Vanner é um Account Executive, tá? Também da Omnissa. Então, são duas pessoas do time. A Omnissa tem um time, para quem não conhece, o Vanner e o Kaká vão falar um pouco sobre a Omnissa, mas a Omnissa tem um time no Brasil também. O Thiago é nosso pré-vendas e especialista da solução. E a gente vai falar hoje, também vamos falar dos produtos, mas a gente vai focar muito no tema experiência dos usuários, tá? E aí, acho que peguem seus cafés aí, reservem um tempo, porque é um conteúdo super legal, porque a gente não quer falar muito de produto. A gente quer pegar o que realmente a gente tem sentido dos nossos clientes, pegar os desafios e mostrar para vocês qual é a visão atualizada. Então, Kaká, Vanner, fiquem à vontade em se apresentar. Tá ótimo. Pessoal, obrigado. Bom dia a todos aqui. Apesar do meu nome ser Thiago, ninguém me conhece como Thiago. Eu vou começar assim, tá? Eu tenho esse apelido como Kaká há bastante tempo. Então, eu trabalhei muito tempo na IBM lá atrás. Aí ganhei um apelido. Apelido você ganha. E aí fica aí, bastante gente me conhece. Então, Tem pode nada a me ver chamar com, de tem Kaká. nada a ver com Tudo bem. jogador, não, Kaká? Em algum momento da minha vida, eu parecia o jogador, tá? Eu tenho até uma foto aqui. Se alguém tiver curiosidade depois, eu mostro para vocês verem, tá? Trabalhei, como eu falei, muito tempo na IBM, depois saí, fui para VMware, Broadcom e agora Omnissa, tá? Toda a parte de técnica aqui, eu sou especialista técnico, cobro América Latina, junto com meu parceiro no crime aqui, o Vanner. Bom dia, pessoal. Obrigado, Pópulos. Obrigado aí por essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho dessas soluções, né, de que o mercado vem buscando. Kaká é meu grande amigo aqui, onde a gente divide muito conteúdo e a ideia é contar boas histórias, né, casos legais que a gente viu em diferentes clientes, como poder compartilhar com vocês, porque às vezes as dores que vocês acabam enfrentando no dia a dia, né, a gente consegue compartilhar e trazendo uma visão em cima dessa plataforma de UX, DEX, Digital Experience, que a gente vai falar um pouquinho. Bom, Vanner, aqui do Omnissa, eu tenho hoje algumas contas que a gente trabalha muito próximo, são contas estratégicas aqui do Omnissa, onde a gente está no dia a dia, dentro do território brasileiro, várias contas, vários segmentos, levando um pouquinho, né, do que a Omnissa hoje entrega. Só para falar da Omnissa, ela veio da segregação, da separação lá da VMware. A VMware foi adquirida, né, um pouquinho antes de 2023. 2023 a VMware virou Broadcom. Eles seguiram, né, diretamente com o mundo data center, ou seja, a stack data center e todas as outras soluções que a VMware tinha buscaram novas casas. E uma das casas foi a Omnissa. Então a gente costuma dizer que nós somos uma startup que está completando 2 anos de vida, mas com DNA de mais de 30 anos de existência. Por quê? Desde a época lá da AirWatch, tá? Acho que muitos de vocês devem lembrar das soluções da AirWatch, né? Na época a gente, né, Kaká, chamava de MDM, né? De Mobile Device Management, e hoje já evoluiu muito essa plataforma para gestão
e integrações completas com qualquer tipo de plataforma de sistema operacional. Então, a Omnissa, ela é muito focada nesse segmento de End-User Computing, trazendo muito a questão de segurança. Então, para quem está acompanhando aqui e tem necessidades de segurança, quando a gente fala da parte de endpoint, na gestão de servidores, a gente vai estar cobrindo um pouquinho nesse papo. Toda a parte de experiência do usuário, então um conteúdo muito legal para a gente poder compartilhar hoje, né? E também para quem administra, né? Como que a gente consegue trazer para quem administra tudo que está acontecendo na palma da mão em tempo real para tomada de decisão precisa, né? Então, a Omnissa hoje, ela vem do conceito do Omnichannel, ou seja, o usuário no centro e a gente olhando 360 graus, isso aí é lá do latim, né? O Omni. E aí a ideia hoje, onde a Omnissa colocou uma plataforma bem robusta, é justamente isso, trazer para quem consome, para quem está utilizando os recursos, trazer essa melhor experiência. Então, gestão, segurança, experiência do usuário, telemetria, automação, integrações, e a gente vai cobrir um pouquinho, acho que durante o bate-papo, como é que a gente integra com diferentes soluções que vocês já têm dentro de casa, como que a gente integra essa plataforma para obter o que tem de melhor em tudo. Eu acho que eu queria só frisar que tem muita gente que ainda chama as soluções de MDM, como você mesmo comentou aqui, Vanner. MDM era de Mobile Device Management. Ele era uma análise muito superficial que tinha só a ideia de gerenciar esse tipo de dispositivo aqui, ó, mobile. Só que a própria necessidade, acho que vocês aqui podem presenciar isso, computador tem uma nova necessidade. Então, você tem computador que faz parte do seu domínio, processo normal, desde os anos 80, mas você tem hoje computadores que não fazem parte do domínio. Computador que não é corporativo. E aí, como gerenciar esse tipo de computador, né? Ou dispositivos de forma unificada. Por isso que a nossa solução é chamada de UEM, de Unified Endpoint Management. Então, ele parte do pressuposto que eu vou fazer a gestão não só num dispositivo móvel, mas também do tipo desktop ou servidores, como o Vanner comentou. E a gente tem, acho que o ponto máximo que vamos explorar aqui nessa live é justamente a questão de experiência. Como é que a gente consegue fazer isso, né? A gente vai falar bastante sobre esse tema aqui e, principalmente, agradecer aqui novamente o time Populus por todo esse evento aqui, um lugar muito bonito que a gente está aqui. Bem ó. bacana. Vocês estão de parabéns. Eu acho que para vocês aqui a qualidade dá para entender que vocês estão com um parceiro muito legal aqui, tá? Então, obrigado pela oportunidade, time. A qualidade do estúdio tem que ser proporcional da solução, né? Isso aí. Isso aí. Legal. Obrigado, Kaká, Vanner. A gente agradece vocês por virem aqui. Para quem não é de São Paulo, hoje a gente está com um trânsito modo São Paulo, né? Então, é um desafio chegar aqui. Deixa eu só rapidinho fazer uma introdução sobre a Populus, só para quem não conhece também, eventualmente, que nunca tenha ouvido falar da Populus, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Me avisem se vocês estiverem visualizando. Legal. Bacana. Então, estamos aqui em um dos estúdios da Populus, tá? A Populus é uma empresa atualmente com mais de 200 colaboradores, tá? Com mais de 500 clientes atendidos. Nós temos ao todo 15 soluções, né? 15 parceiros. Então, o tema é super relevante para a gente porque nós nascemos desse mundo de end user, né? Então, a gente conhece bem, sabe das dores e consegue contribuir de forma muito ativa com os nossos clientes, porque no final do dia, quando a gente fala de Digital Employee Experience, né, DEX, a gente não pode esquecer também da experiência do usuário como um todo. Então, a gente leva muito a sério isso aqui na Populus. A gente tem uma área de CX, onde a gente controla de forma muito forte como que estão sendo as experiências dos nossos clientes, como que os usuários das nossas soluções utilizam, qual é a visão deles, né? Então, acho que os pontos se conectam. A gente está falando de uma modernidade, DEX é uma evolução, né? Digital é um mundo que a gente está vivendo tecnológico, mas a gente não pode esquecer também que por trás sempre vai ter um funcionário, um usuário utilizando as soluções que a gente entrega, né? E no final do dia a gente está aqui para isso, né? A gente pode esquecer o porquê que a gente trabalha com tecnologia. A gente trabalha para facilitar a vida dos nossos usuários para que eles sejam produtivos e consigam desempenhar da melhor forma o seu trabalho, né?
Acho que a gente não pode esquecer que a gente está olhando para pessoas, né? Sim, Então, não é só um sistema, não é só um computador, não é só um mobile, é o que realmente está agregando valor a quem acessa aquele sistema, né? Então, a gente olhando pela compatibilidade, pela gerência de fim a fim, desde o do usuário até a camada da aplicação, dando essa visibilidade para o operador, para o administrador, para quem realmente acessa o ambiente, isso é excelente. A gente computar todos esses dados, a gente trazer ali o resultado total para os nossos clientes, isso é muito bom. perfeito. Maravilha. Então, a gente está em 4 dos 10 principais bancos do Brasil. Aqui um overview dos nossos clientes e a nossa atuação, né? A gente tem uma atuação nacional, então, 4 dos principais bancos são atendidos pela Populus, 6 das 10 principais empresas de energia, esse é um foco muito grande que a gente tem, 3 das 5 principais empresas de saúde, né? 2 das 5 principais de óleo e gás e 3 das 5 principais empresas de química, papel e celulose, tá? Esse é um grande resumo, rápido, porque o conteúdo mais importante está com o Vanner e com o Kaká. Então, como eu tinha dito, a gente está em um dos andares da Populus, que é no nosso 26º, onde a gente tem uma estrutura de segurança e também de DevOps, né? Uma parte de desenvolvimento de ITSM fica nesse andar. Aqui em Barueri, então são mais de 2.800 metros quadrados aqui de escritório. A gente também tem uma unidade em Goiânia, tá? Estado de Goiás, e uma em Cataguases, Minas Gerais, tá bom? Embora a gente atue em todo o território nacional, esses são os escritórios físicos que a gente tem, tá? Todos eles têm uma porção da Populus e times especializados também. E aqui a nossa mandala, onde a gente agrupa as nossas soluções e divide basicamente em 4 pilares: infraestrutura e proteção de dados, Modern Workspace e Cloud, que é onde a gente nasceu e é onde a gente encaixa também as soluções da Omnissa, Customer Experience e observabilidade e segurança. Então, dessa forma, a gente agrupa os nossos parceiros. É importante ressaltar, tudo que a gente tem de fabricantes, a gente tem um time especializado também, embora a gente tenha um apoio, no caso da Omnissa, um apoio extraordinário de todo o time, mas a gente também tem um time especialista aqui, tanto de pré-vendas quanto de entrega, suporte, operações, que é basicamente esse último slide nosso aqui. A Populus hoje a gente tem um NOC, que fica no nosso 28º andar, onde a gente monitora com plataforma própria e também com parceiros como o Datadog, te monitora todos os ativos dos nossos clientes, redes, de certa forma experiência também. Aqui no 26 a gente tem a nossa oferta, que é o Populus Vigilance, que é a nossa oferta de segurança e proteção. Tudo isso daqui 24/7, 365 dias no ano. A gente tem nosso time de projetos e consultoria também, time de PMO, time de CX, como eu comentei, que está acoplado basicamente em todo o processo, tá? E todo o time de suporte técnico também, com atendimento mais de uma língua, né? Então, não é só bilíngue, a gente atende clientes do mundo todo, então o time é um time bem diversificado. Suporte remoto e local também, enfim, gestão de incidentes, SLA. E para quem não conhece, a gente também vai falar sobre isso. Parte da nossa estratégia de ITSM, de tudo que a gente faz, ou de DEX, né, termina em ITSM. Então, que é a gestão do que a gente faz com os incidentes. Então, quando a gente fala de DEX, que é o tema da live aqui, a gente também tem que pensar como que esses incidentes são tratados e qual é a importância, ou mais, como que soluções como a Omnissa a gente consegue diminuir um pouco o nosso trabalho. No final do dia, a gente quer todo mundo... acho que a tecnologia ela evolui para um propósito, né? A gente fala muito de IA hoje em dia. Afinal, assim, por que isso tudo é criado? Por que existe tanto desenvolvimento em cima disso? Para facilitar a nossa vida, né? Sem esquecer, obviamente, do fator humano. Então é isso. Esse é um grande resumo da Populus. Novamente, o tema que a gente falar é um tema provocativo, antes de mais nada. Então, Kaká, Vanner, fiquem à vontade. Eu queria, não sei, Thiago, se você quer complementar alguma coisa, mas eu queria abrir falando justamente sobre isso, né? Vocês já contaram um pouco da Omnissa,
de como a Omnissa está posicionada, Exato. mas a gente tem um monte de ferramentas de DEX no mercado, né? E que cada um tem a sua verdade dentro do seu universo também. Aí a gente Perfeito. acho que é legal da gente começar falando assim, por que que nossos clientes aqui, quem está assistindo a live ou quem vai assistir depois, escolheria o Omnissa para essa estratégia de DEX? Excelente pergunta. É? Eu acho que assim, a gente começa a parar para pensar, eu estou até acompanhando aqui o chat, estou vendo algumas perguntas que foram feitas, e aí eu vou tentar linkar as duas coisas ao mesmo tempo aqui. Acho que o primeiro de tudo, analisar a experiência, eu sempre costumo falar com todos os meus clientes assim, para você medir a experiência, você tem que ter dados. E esse dado, ele tem que ser um dado correlacionado de uma forma que ele tem que ser, primeiro, verídico, porque nenhuma solução, até de IA, se a gente pensar, ele tem que ter a melhor qualidade de dados para evitar que tenha, enfim, talvez não o ideal para você identificar ali ou correlacionar informações. Então, acho que o lado interessante da Omnissa, então, começamos com gestão de dispositivo móvel, iniciamos, como eu falei aqui, a gestão de dispositivo até desktop, servidores. Então, imagina, tem uma massa de dados que são geradas. Essa massa, ela é consolidada do nosso lado, na nossa solução, e aí aquilo, ele se transforma num data lake. E esse data lake, ele vai te falar para que lado que você vai. Então, ele tira muito o que eu costumo falar de subjetividade. Então, muitas vezes, tem aquela fatídica pergunta que todo mundo fala assim, ó, Luan, minha máquina tá lenta. Acho que ninguém gosta de ouvir isso, porque fala, lentidão é muito subjetivo. O que é lentidão? Tá? Será 1 segundo é lento? Não sei, você não tem o parâmetro, não sei se é lento ou não. Então, tem muito caso aqui, a gente vai contar alguns casos de clientes, a gente só não pode, a gente fala o milagre, mas não o santo, né? Mas aí a gente consegue demonstrar como a ferramenta ajudou esses clientes. E aí, voltando para a pergunta, assim, por que a solução de DEX na Omnissa ela está sendo bem vista perante nossos clientes e principalmente, pegando um gancho aqui do que o Anderson perguntou aqui, como que está no Gartner? Acho que muita gente tem um direcionamento até de Gartner aqui. Se vocês olharem no chat, eu coloquei ali que o Gartner analisou 4 focos específicos onde a solução da Omnissa ela cai como uma luva. Então, olhando exatamente aqui como solução de Unified Endpoint Management, o UEM, a gente tem uma nota alta. Autonomous Endpoint Management, também uma nota bem alta. A questão de Security Centric Management, então, é uma solução de segurança? Sim, deixar isso bem claro. Não é só uma solução de bloqueio, fazer uma politicazinha aqui, não. A gente coloca toda a capa de segurança para que você não tenha nenhum vazamento de informação importante e que você esteja com todo a sua frota aqui de dispositivos 100% atualizado, sem nenhum problema para você. E último, mas não menos importante, frontline. Esse frontline, ele é mais voltado para dispositivos robustos, como a gente fala. Então, tem muito cliente que utiliza aquele dispositivo robusto. Sabe quando você já foi fazer compra em algum momento, lá com, enfim, com a sua esposa, seu marido, você olha lá, tem o pessoal nas gôndolas checando o preço. A gestão daquele dispositivo ela é extremamente importante. Acho que você pode dar alguns exemplos aí do que a gente consegue ajudar exatamente nesse ramo. Você que trabalhou bastante nesse ramo aqui também, Wagner. Esse mundo logístico, né, como um todo, ou então o chão de fábrica, que a gente chama, depende muito de performance e agilidade. Então, qualquer tempo que é perdido ali impacta totalmente em vendas. Por exemplo, eu tenho um ambiente que eu tenho um checkout. Numa loja, num magazine, alguma coisa onde alguém está comprando uma roupa, ou está no mercado, está fazendo uma compra, e o tempo de resposta daquele equipamento que na ponta é um computador está demorando demais para o cara passar um produto, fazer a leitura, ou o cara com uma paleteira, com uma empilhadeira, fazendo picking, né, que a gente chama num centro logístico. Quanto mais ele demora, mais tempo a logística toda para trás fica. Então, por exemplo, você tem na ponta um caminhão esperando para entrar, um caminhão esperando para sair. Você tem uma logística completa, porque espaço é limitante, pessoas são limitantes, tem turnos, e se não tem essa fluidez toda, o que acontece? Você cria um backlog todo para trás. Criando um backlog todo para trás, a gente tem um exemplo legal. Por exemplo, companhia aérea, quando um avião
dá problema ou é cancelado, qualquer motivo, cria um transtorno para todo mundo. Imagina num centro logístico, num ambiente de varejo, onde você tem inúmeras coisas conectadas, qualquer uma que não tiver, igual uma orquestra, não tiver tocando naquele mesma batida, a gente tem um descompasso de toda a cadeia. Então, essa experiência para entender, e aí até complementando o que o Kaká comentou, não é simplesmente uma solução de gestão. Eu tenho a gestão toda, que nem a gente falou, dados seja real, momento e histórico, eu correlaciono tudo isso para quê? Para levantar a bola e falar assim, cara, o seu problema ou a situação que está acontecendo está aqui. E aí o que a nossa solução faz que nos diferencia de qualquer um do mercado? A gente levanta a bola e chuta pro gol. Que é o quê? Levantei uma situação, eu preciso mitigar, então eu já correlacionei, tratei, soube quem é que está com aquela situação diferenciada e vou aplicar todo tipo de correção ou melhoria para poder mitigar. Perfeito. Então, Luan, perdão, Legal. em cima de uma plataforma única, a gente olha o todo, detectamos, agrupamos e executamos o que precisa ser feito ali para correção. Maravilha. Eu ia falar justamente isso, né? Quantos ambientes que a gente não vê, e provavelmente o pessoal aqui vai se identificar, o problema muitas vezes ele já existe e ele tá lá dentro. A gente só não tá enxergando ou não tá com ferramental adequado para conseguir tratar. E eu acho que quando a gente fala de experiência ou de uma ferramenta que engloba tudo isso, sobretudo, é para a gente se antecipar, porque o problema, assim como a gente fala de segurança, que um ataque ele é inevitável, a questão é como você está preparado para reagir a isso, né? Porque você não evita que aconteça. Vale muito para a experiência também, e até o que a gente estava falando mais cedo, né? Conversando aqui, batendo um papo. Acho que a tecnologia, ela evoluiu a um passo que tanto o Service Desk, e não é por problema de ninguém, eu acho que é uma questão estrutural mesmo, tanto o Service Desk como tecnologia, experiência, falando, não evoluíram na mesma proporção. Onde que eu quero chegar? Deixa eu falar, há 20 anos atrás, o acesso, né, a um desktop, a um computador pessoal, era praticamente zero, né? Quem que tinha computador em casa? Era muito difícil. E aí você não tinha um parâmetro, então você levava ali 10 minutos para conectar num computador seu da empresa, tava tudo bem, porque quando você não tem parâmetros, você fala, tá tudo certo, né? Era até o tempo do cara ali tomar um cafezinho, né? Esperar um pouquinho. A partir do momento que você tem, e o Kaká falou isso mais cedo, né? Você tem multiplataformas, e essas plataformas são praticamente em real time, ninguém mais espera por nada, né? Você não espera nem comercial mais para assistir filme, né? É tudo instantâneo. O parâmetro mudou. E se a gente não tomar cuidado com isso e não tiver ferramentas adequadas para monitorar isso, é aí onde que está o grande erro na nossa visão. Porque a gente mascara, de certa forma a gente mascara, a gente acha que o problema não está lá. E tá. Só, pô, mas aí tá a gente às vezes, cara, quantas vezes a gente não passou por isso? Vamos explicar para o usuário que 3 minutos é rápido. Cara, esquece. Não tem como explicar para ele, porque na casa dele, cara, ele acessa em tempo real, 30, 20 segundos, é rápido. Ele não vai entender que tem group policy por trás, que tem regra de negócio, e no final do dia, vamos ser honestos, ele não precisa entender de tudo isso. E a gente está falando justamente desse fator. O problema, muitas vezes ele existe. A gente só não consegue canalizar ele e mostrar. O que é mais comum da gente encontrar? Áreas que muitas vezes entram num war room ou entram numa sala de crise e aí não tá olhando pro seu pedacinho. E tá certo. Então o pessoal de sistemas entra e fala, não teve mudança nenhuma, o sistema tá funcionando para todo mundo aqui, uma coisa aí. A imagem, teve atualização de Windows, não teve? Cara, aí a hora que a gente vê, a gente passa 2, 3 dias ali gastando tempo, o negócio sendo impactado e tudo mais. Então, o que a gente queria provocar é justamente isso. Quando a gente fala de experiência, de DEX, é muito além só de tecnologia. Eu acho que a gente tem que fazer um grande alicerce aqui no conteúdo para, de certa forma, a gente falar onde que a gente está posicionado. Né? O Vanner comentou também mais cedo. Nosso Service Desk lá atrás, e não faz muito tempo, há 10 anos atrás, o pessoal estava acostumado com o quê? Pô, queimava a impressora parava, já vinha com um toner debaixo do braço. Tem um teclado, um mouse que não está funcionando. Pô, já vai lá, chega e troca. Cara, hoje em dia a gente já não tem mais isso daí. A gente tem muito SaaS, ferramentas que
que o próprio negócio já não controla mais, mas consome de uma forma gigantesca, exatamente. E como que você, no final do dia, você precisa ter um aliado? Então, quando eu olho, e a gente usa muito aqui dentro, tá? Eu falo isso como um testemunho, porque se a gente não olhar para a experiência como Populus falando aqui, eu tô ferrado. No final do dia eu tô ferrado, porque imagina que a gente tá falando de uma empresa aqui, né? Onde você tem áreas e tudo mais, mas tá todo mundo no mesmo negócio. Aí você entra um terceiro, no caso, um integrador com a bola. E aí eu preciso ser ainda mais assertivo. Então, se eu não tenho aliados como a Omnissa, o nosso trabalho fica ainda mais desafiador. Então, olhando por esse panorama e falar, pô, como que eu aplico isso para o meu negócio? Por isso que é super interessante e é legal de ouvir também que diferentes plataformas, você fala, poxa, meus usuários hoje em dia, eu tenho executivo que nem usa mais computador. Consigo ter essa mesma experiência ou monitorar dessa mesma forma? Excelente ponto. Eu acho que, de tudo que você comentou aqui, eu acho que, vamos parar para pensar, de novo, eu acho que eu coloco sempre ferramentas aqui de mercado para facilitar. O que o Gartner ele fala sobre o tempo de vida de um ticket, tá? O Gartner ele fala de uma estratégia chamada right to left. Talvez não seja tão novidade para vocês, mas imagina o tempo de vida de um ticket normal aqui no Service Desk. Então a pessoa liga, fala, olha, eu estou com um problema de lentidão. Pessoal do primeiro nível, primeiro, o autoatendimento já não funciona. Uhum. Então vai ter que passar para o primeiro nível. A pessoa atende e fala, olha, eu não faço a mínima noção do porquê que está com lentidão. Passa para o time local. Aí o time local vai, olha, fala, olha, vou ter que acionar um especialista. Chama o Thiago. Imagina qual que é o salário do Thiago. Imagina ele olhando para um dispositivo e ele fala, poxa, mas eu tenho que identificar o que é. Pega o computador, vai lá no laboratório, começa a analisar, demora-se dias até descobrir o problema em si. Então imagina, na linha do tempo aqui, imagina um gráfico, né? Eu estou andando para a direita, quanto mais à direita eu for, mais caro é o meu ticket. Então, a nossa ideia, ela vai de encontro com o Gartner, que é puxar da direita, right to left, para a gente automatizar o máximo possível para que você não tenha essa questão de... aí pegando até o gancho aqui que o Anderson fez uma pergunta, como que eu consigo saber do colaborador que ele está tendo uma experiência ruim? Imagina o seguinte, acho que a ideia não é você trabalhar de forma reativa, você trabalha de forma proativa, tá? Então, você sempre vai estar analisando os dados gerados pela nossa solução. A gente vai fazer uma demo depois, acho que para facilitar. Eu sou um cara muito visual, então acho que mostrando aqui vai facilitar bastante o entendimento de todo mundo. E ali ele vai mostrar a tendência. Olha, tem muita gente que está tendo esse determinado problema. Porque a nossa solução aqui, o Dex, ele tem um algoritmo específico ali dentro que, de novo, vamos voltar, eu tenho um data lake, eu começo a mexer a chocolateira ali dos dados, eu falo, olha, está tendo uma tendência que o pessoal está tendo problema aqui de .NET, por exemplo, provido de uma atualização de Windows. Ninguém relatou nenhum problema, mas isso vai danificar e vai ter uma... Antecipa o problema, né? Antecipa o problema. Antecipa para você resolver a solução. Exato. Então, assim, aí pegando também um outro gancho aqui, o DEX é mais sobre uma tecnologia ou comportamento do usuário? Eu acho que é uma correlação dessas duas frases que você colocou aqui, Anderson. É uma tecnologia porque ele vai te dar visão, vai te dar orientação, insight. E a questão do usuário, ele pode simplesmente, existem métricas de mercado que falam mais de quantos por cento de usuários que não reclamam? Em uma média hoje, menos de 30% abrem chamado no ITSM, em qualquer lugar, reportando um problema. Então hoje é muito Mas pouco. O problema está lá. O problema está lá. E ele abre muito pouco chamado, porque ele fala, cara, é assim, demora. Aí o que o Luan comentou, em casa é rapidinho. E é onde começa outros problemas a aparecer, de segurança, vulnerabilidade, tudo mais, que aí são explorados. Deixar isso aqui no estacionamento, a gente vai falar mais depois. Boa. Mas muito pouca gente, ele fala, cara, é assim e não tem o que fazer. Dou um clique, vou tomar um café, volto, dou outro clique para poder completar meu dia a dia. Até mesmo o Gartner e o Forrester fizeram alguns relatórios dizendo que no final do dia ou no final do mês, multiplicado pela quantidade de colaboradores, a quantidade de horas gastas por conta da má experiência dos usuários acaba afetando diretamente o que? Produtividade. Sem dúvida. Então a gente vai entrar um pouquinho nesse tema também. Então,
Um ponto importante também, tendo o dado, né, por si só, do problema do usuário, às vezes você cria um tato ali, né, Isso. vinculado ao problema. Então, você vê ali que o .ponto .NET ele causou um problema específico em cima da máquina, causando lentidão e prejudicando a produtividade do usuário, né? Você conseguindo enxergar isso, você vai no usuário e pergunta, o que está lento? Qual que é o seu problema, né? Você sentiu uma lentidão durante esses dias específicos após tal ação, ou tal histórico, né, executado na plataforma ou no sistema? Então, assim, o ponto é, caso o usuário ele veja aquilo como normal, de lentidão, eu tendo o dado e vendo que Exato. aquilo historicamente não é normal, eu consigo chegar nele e ter um resultado melhor para resolver o problema em si. Você me fez lembrar de um caso aqui, Thiago, que esse cidadão aqui, ele me faz testar muita coisa no meu laboratório. E aí eu tenho uma máquina antiga que eu usava, um notebook, eu deixo ali no meu laboratório. Aí o Vânia me ligou e falou, cara, preciso que você me faça, cara, sobe algumas máquinas virtuais para a gente testar para um cliente. Eu falei, perfeito. Eu subi e deixei testando. E eu fui viajar, a máquina ali ficou criando vários cenários para mim. Não. Só que o que acontece? A minha máquina estava gerenciada. E eu recebi um e-mail, só para vocês terem uma ideia. É exatamente como a gente usa dentro da Omnissa. A gente usa a nossa solução de DEX. Então eu recebi um e-mail falando o seguinte: Thiago, identificamos que o seu computador está com muito processamento de CPU, diferente das últimas 3 semanas. Por este motivo, seu computador ele vai dar um problema, já geramos um chamado número tal e estamos fazendo a troca do seu equipamento. Aí eu falei, não, calma aí. Eu que estou causando isso, não foi proposital. Se bem que uma troca de equipamento todo mundo gosta, né? Mas, enfim, foi proposital. Eu mandei um e-mail para o meu chefe, mandei também para o time de IT, falando, não, pode desconsiderar, porque eu que estou causando isso. Mas imagina o contrário. Tempo de vida de um computador. Vou dar um exemplo real. Computadores aqui, normalmente são 3 anos que você tem de tempo de vida, e aí você tem que trocar, porque depois você não sabe se ele vai continuar a desempenhar o papel que você tem ali, se ele vai acompanhar. Se você consegue mensurar, ele vai analisar o seguinte: o computador que você tem para a atividade que você realiza, ele está ótimo. Não precisa trocar de máquina. Isso é muito bom, porque salva até um saving financeiro aqui, pensando você, empresa. Tá? Aí pegando mais uma pergunta, estou gostando do Anderson, que já está perguntando bastante aqui. Em quais setores tem mais aderência? Anderson, todos. Tá? Todos eles a gente tem aderência. Eu vou contar mais um caso. A gente está falando bastante de máquinas, de desktop, mas a Omnissa, ela faz também análise em cima de infraestrutura virtual. Ou seja, se você tem um VDI, a gente tem análise exatamente da mesma forma. Tá? Eu tenho uma aplicação virtualizada, a performance não está boa, a gente também faz a mesma análise com a mesma solução do DEX. Eu vou dar um exemplo que aconteceu real, eu não vou falar o nome do cliente, mas ele falou o seguinte, ele me ligou, esse cliente, e até da conta do Vânia, ele falou, tem uma pessoa, um desembargador, que ele está tendo lentidão. Só ele. Em uma aplicação. Aí você... Poxa, Thiago, você que administra parte virtual. Se fosse todo mundo está tendo experiência ruim numa aplicação, já sei, você vai numa linha de troubleshoot, eu acho que eu sei o que pode ser. Mas uma pessoa só, você fala, poxa, deve ser perfil dela. Aí olha o perfil, tem nada. Começa a isolar os problemas, né? Começa a isolar, você fala, poxa, mas lentidão só em uma aplicação. O Vânia me liga, eu falei, cara, não faço a mínima noção, eu não sou João Bidu, assim, eu não sei o porquê que está tendo algum problema ali. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o DEX aqui para olhar. Deixa capturar a informação. A gente deixou aqui 2 semanas, eu acho. Identificamos o problema. E aí, o que vocês imaginam que é? Tá, é uma lentidão de uma aplicação. A gente identificou que a aplicação que estava com problema era o Microsoft Word. O Microsoft Word, porque desembargador, imagina, ele faz petição, tem vários projetos ali, ele tem um documento Word gigantesco, de 300 páginas, dependendo do processo que você está fazendo. Imagina que ele fazia o scroll. Eu estou jogando para baixo para ver a rolagem de tela. A rolagem de tela, ele começava a montar frames. Essa era a lentidão. Ela falou, poxa, mas isso aqui é só habilitar o smooth fonting aqui, uma configuração simples do Word. Resolveu. Agora imagina quanto tempo você gastaria do seu time técnico, do Service Desk, para resolver esse tipo de coisa. Cara, esse tipo de solução a gente consegue
navegar muito bem para ser bem assertivo aqui e resolver os problemas, tá? Até um outro exemplo muito legal, Luan, Thiago, a gente estava num outro cliente e ele deu um computador novo para um dos colaboradores. Só aquela história, o Kaká aqui ganhou um computador novo, opa, eu já olhei e falei, o meu já tá velhinho, não tá tão bom, o Thiago olhou, o Luan olhou, todo mundo olhou e chegou no cara que cuida do controle de ativos e Quero começou também, né? a pedir que era um computador também. Também. Falei, pô, aí tá fácil, né? Chegou lá, a conta do cara gigante para dar computador para todo mundo. Ele falou, cara, não tem orçamento. Esses computadores tem uns que tem 3, outros 5 anos, cara, mas não tão ruim. E tá atualizado, tá dentro das melhores práticas. Ele falou assim, seguinte, eu tenho aqui um estoque pequeno, eu tenho uma demanda muito grande, como é que eu trato isso? O que que ele fez? Tem a nossa gestão do mundo, ou seja, hardware, sistema operacional, aplicações, perfil do usuário, comportamento, o que que ele usa, o que que ele não usa, traçou tudo isso e ele falou assim, Kaká, eu tô vendo aqui, cara, que a média histórica de uso de CPU da tua máquina está em 30%. Uhum. Consumo de memória está em 40%. Disco, cara, tá sobrando. As aplicações você passa 80% com aplicação web, que consome tanto de cada recurso. Você acessa alguns sistemas, às vezes está no Wi-Fi, às vezes está no cabo, enfim. Trouxe o comportamento inteiro e falou assim, amigão, eu acho que você vai para o final da fila. Por quê? O teu pedido aqui Isso não aí. condiz. Exato. Tua máquina atende perfeitamente, como de vários outros atendeu perfeitamente. E teve outras pessoas que falaram, não, realmente, cara, já chegou no limite de uso de CPU pelo teu perfil e tudo mais. Cara, nessa análise, sabe o que foi legal? O cara falou, pô, reduziu uma grana aqui que eu tinha que gastar com entrega de equipamento, mas sabe o que foi legal também? Eu comecei a ver o que cada um acaba usando no dia a dia, o que fica em primeira tela, o que fica em Isso é background, legal. Legal. e que aplicações você não acessa há muito tempo. Exemplo, pô, Thiago, você tem um AutoCAD. Cara, faz 6 meses que você não abre essa aplicação e eu tô pagando licença do AutoCAD para você. Para que que essa licença tá aí? Então, quando você tem uma gestão que a gente fala, Lu, a gestão moderna, Uhum. você não está olhando, que nem o sinal de Wi-Fi do cara tá trabalhando em casa, ou a barra de rolar, você está olhando o todo. Se o cara vai abrir chamado, se não vai abrir chamado, a gente está olhando o todo para trazer o quê? Os insights, trazendo insight, o que que eu vou executar para mitigar aquele problema. Perfeito. Então, você que está olhando aí, a Software Asset Management é feito também pela solução? Sim, também é feito. Essa análise que o Vanner comentou, a gente consegue tirar relatórios ali para saber quais aplicações estão sendo usadas, quais você abriu, qual o tempo que você está usando em cada aplicação, até mesmo analisar, será que faz sentido ter tantas licenças assim no meu parque? Talvez não. Então, dados geram insights que para vocês acho que vai fazer bastante sentido entender aqui. Para quem é do mundo que está fazendo a gestão do todo, você vai ter insight na mão, vai ter informações na sua mão para tomar a decisão correta. Então, e assertiva. É o que a gente sempre brinca. Chega para qualquer executivo e pede para a tua equipe gerar um relatório detalhado, customizado do que eu tenho de asset dentro do meu ambiente. Cara, às vezes demora uma semana, o cara vem com um monte de Power BI, macro, um monte de coisa, e você tem tudo na palma da mão aqui para falar, você quer o quê? Saber quantos dispositivos eu tenho da marca tal, do fabricante tal, rodando o sistema tal, com patch tal, que usa aplicação tal, que não acessou nos últimos tanto tempo. Uhum. Ó, tá aqui. Então, com isso, é muito mais fácil para quem está pegando a informação tomar uma decisão. Sem dúvida. Então, esse é um ponto legal. E teve um ponto, Vanner, que você comentou, você e o Kaká adicionou também, que eu acho que valeria a pena a gente reforçar. Quando a gente fala de DEX e fala de tempo de vida de um equipamento, né? Que a gente estava falando de preciso daquilo, a gente não pode esquecer o momento que a gente está vivendo no mercado de escassez de hardware. Então, a gente está vendo agora cotações e estávamos juntos no evento da Nutanix agora, e isso foi muito falado lá também, né? A gente está falando de hardwares agora, de servidores, já saindo com 7 anos de garantia. Porque existe uma escassez no mercado, e aí é uma conjuntura, né? É uma junção de fatores. A fabricação de carros elétricos tem influenciado, a fabricação e demanda de GPU, e o mercado ainda, e a previsão é que estabilize a partir de início de 2028.
né? Falam que o impacto ainda não veio, né? Eu ouvi isso de um executivo da NVIDIA falando que é um tsunami e a gente está vendo a onda recuar agora, mas o impacto não veio ainda. No final do dia, a gente está falando de 3 anos de troca, que é o normal, né? Certo? 3 anos eu troco um equipamento. Para a empresa agora vai ser uma questão financeira também, porque provavelmente os desktops, os laptops, né, os equipamentos vão ficar mais caros. E aí se eu dou uma sobrevida real, né? Se eu dou uma sobrevida provando para o negócio e para o usuário de que o computador dele continua 100%, porque aí eu tenho dado, né? Eu não é um achismo. Ó, tá tudo bem aqui, cara. Você consegue mais. Pô, mas eu queria um computador novo, né? Cara, quem não quer, né? Todo mundo quer algo novo. Mas fala, pô, não tem necessidade. Para o negócio, você tá 100% aqui, seu equipamento tá. Você tá usando as aplicações corretas, isso não tá afetando em nada. Então, daqui a pouco é um tema para vocês aí que estão assistindo também entenderem que é muito mais a fundo do que só a gente monitorar. Já ouvi muito isso, né? Pô, mas eu monitoro meus usuários. A gente fala de DEX, tem algumas camadas adicionais, inclusive financeira. Num caso desse onde a gente pega, né? Até tem, depois a gente compartilha até alguns relatórios, né? Chegando num retorno de investimento, isso não feito pela Uminissa, mas feito pelo Forrester, que analisou o ambiente operacional de um determinado cliente, com consolidação de ferramentas, melhoria dentro do quantidade de chamados, otimização de processos, chegou num retorno de investimento de 170%. Então não somos nós, Uminissa, Populus, Perfeito, não? Tá comentando sobre isso. Então, quando a gente parte, Lua, para uma gestão moderna, é o quê? Ter tudo na ponta do lápis do que eu tenho, do que está acontecendo e do lado, que ação que eu quero tomar para mitigar qualquer problema desse. Né? O Kaká comentou bem. O cliente está reclamando aquele usuário reclamando de performance. Cara, hoje você não tem uma solução que vai te medir fim a fim. Ou se tiver, você vai ter uma ferramenta para medir aquele acesso do Wi-Fi. Isso. Aí eu tenho mas eu preciso distribuir um patch. Eu tenho uma outra ferramenta para um patch. Mas eu quero medir a colaboração. Uma outra. Quando você vai ver, você tem milhares de interfaces. A famosa coxa de retalhos. Né? Coxa de retalho, gerando informações que às vezes do lado de cá, que está apontando para esse lado, é uma coisa, e do lado de cá apontando para cá é outra. Você não sabe que caminho você tem que seguir. Então, o que é legal da plataforma Uminissa, a gente que já trabalha há muito tempo, é a robustez da plataforma. Legal. Quando a gente fala plataforma, por quê? Ela vai gerenciar qualquer dispositivo, rodando qualquer sistema operacional, seja ele corporativo, seja ele pessoal, seja ele um quiosque, que a gente vê, por exemplo, no segmento hospitalar, você tem lá um painel, que no final atrás é um sistema operacional que precisa ter uma gestão sobre aquilo. Né? Ou então, o Thiago está no shopping, vai ver uma máquina de autoatendimento. Cara, ele pede uma informação, demora 2 horas. Tá, por quê? Será que é o Wi-Fi que está conectado, o cabo que está conectado? Será que é a aplicação? Será que é o hardware? O que está acontecendo com aquele cara que não tem ninguém ali? E eu nunca vi até hoje um quiosque reclamar, né? Exato. Então, o que acontece é que o usuário que está ali consumindo, o cara fala, sabe de uma coisa? Dane-se esse negócio. Né? Aí, por exemplo, num shopping, é crítico que o cara deixa de comprar, porque ele achou a loja. E esse é um perigo, né? Eu queria até provocar um novo tema, que é assim, ninguém perguntou, mas eu acho que é legal. Pensando nos diferentes clientes que estão assistindo aqui, clientes Populus e Uminissa também, que vão assistir a nossa live depois gravada no YouTube, se a estratégia de DEX, que a gente está falando, é para um nível de maturidade específico, onde eu quero chegar. Poxa, estou começando aqui, a empresa tem 2, 3 mil funcionários, estamos numa estratégia de M&A, compras de novas empresas, expandindo. Faz sentido DEX para mim agora? Que acho que eu queria provocar isso para ouvir de vocês também. Excelente. Não, pelo contrário, aqui ó, estou numa outra empresa agora, já consolidada, eu queria melhorar a experiência, consolidar meu ambiente. Não estou crescendo, também não... O chefe lá falou que o problema não é custo por enquanto, tá tudo certo, beleza. E eu tenho do outro lado, às vezes, alguém que está olhando redução de custo, né? Então, olhando esses 3 cenários, ouvi de vocês,
se aplica o DEX também, ou a gente precisa de um nível de maturidade X para entrar? Qual tipo de cases, né, que eu posso agregar valor à ferramenta do DEX, né? Acho que isso é importante a gente entender, né? Pensando em toda essa estratégia, né, tudo que a ferramenta profissional ela pode propor de benefício para cada caso de uso, para cada empresa. Perfeito. Eu acho que eu posso começar da seguinte forma. Imagina o seguinte. Eu acho que o tema de segurança está bem relevante. Está todo mundo pensando muito em segurança. Vamos pensar no merger and acquisition. Está chegando uma empresa nova. Ótimo. O que essa empresa tem aí, Werner? Não sei. O que eles usam? Também não sei. Que software que é mais utilizado? Faço a mínima noção. E é bem assim. E é exatamente assim. E aí, você tem um papel de segurança. Ou melhor, você é a pessoa responsável por garantir segurança na empresa. Vamos imaginar, eu não quero que isso nunca aconteça, mas fruto de um M&A, vem aqui invasão por esta empresa e você vê que ele simplesmente, porque estava usando ainda o Windows 7. Acontece muito, tá? Na Iugoslávia acontece isso muito, aqui no Brasil acho que não muito, né? Mas esse tipo de coisa é real. E aí, se você tem visibilidade de qual é o problema, você consegue atuar muito rápido. Chegar para o seu executivo e falar, Thiago, esse é o problema. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Se a gente não resolver, a gente vai ser capa da revista aí, do noticiário no dia seguinte. Então, aqui, eu sempre gosto, de novo, você tem a informação ali na palma da mão. Existem duas maneiras de você tomar a decisão. Você pode olhar para aquilo e falar, ok, tá tudo certo. Ou você olha e fala, eu preciso corrigir isso. Essa questão de correção, ela pode ser de forma proativa. Às vezes, não é nada que seja, como é que eu vou dizer, prioritário para você resolver agora. Mas é algo que, ao longo do tempo, vai se tornar um trouble, vai ser um incidente. Então, se você conseguir resolver isso antes, mas eu sou uma empresa pequena. Melhor ainda, você normalmente tem um número reduzido de funcionários. Então, se você consegue fazer mais com menos, e a solução vai te dar isso, e eu acho que a solução por si só já consegue resolver aqui. Eu não sei qual que é a sua visão aí, Vanessa. Eu acho que, Luan, hoje a solução da Omnis ela é muito modular, começa para qualquer tipo de cliente, Ótimo, até legal. expansão de clientes gigantescos. Então, dentro das contas que eu atendo hoje, a gente tem de todo tipo, tá? Tem clientes que já usam a nossa solução por muitos anos e agora estão entrando na era do UX, né, do DEX, até muito mesmo por motivadores que nem o Gartner vem falando muito, vem recomendando as soluções, né? Até aqueles que estão realmente começando. Então, uma coisa é você ter uma gestão básica e não ter mais nada para fazer e continuar fazendo correções sempre manuais, ou uma solução que vai olhar o todo para você. E o DEX, ele é muito complementar, por quê? Eu não estou pensando em coisa muito grande, eu quero ter insight do que está acontecendo, para depois eu pegar e pontualmente ir lá corrigindo o que está acontecendo. Uma analogia que a gente sempre faz é, eu tenho a gestão do meu device, legal, o que que eu faço? Eu inventario ele, eu gero um relatório, eu gero uma atualização, eu tiro uma aplicação que eu não quero, eu ponho uma aplicação. Acabou. O que a gente está hoje é muito mais olhando para cada clique que o usuário der, o que a solução tem que capturar para garantir que aquele clique vá fluir até o objeto final dele. Então, isso é um ponto importante que, no final, independente do tamanho, ele é orientado para reduzir custo ou tempo de indisponibilidade, ou aqueles war rooms intermináveis que o Luan comentou, onde tem todo mundo olhando, rede está lá, segurança está lá, infraestrutura está lá, aplicação está lá, virtualização está lá, tem 200 times, 200 fabricantes, cada um olhando para o seu umbigo, e no final do dia o problema persiste e você não consegue trazer uma devolutiva rápida. Perfeito. Então, ele é para qualquer tipo de cliente, não tem uma segmentação. A gente trabalha hoje de uma forma bem integrada, então, com as soluções que vocês já tenham dentro de casa, como que eu consigo integrar e extrair o que tem de melhor. Então, as integrações, por exemplo, tem muita gente que tem CloudStrike. Certo. Como que eu integro com CloudStrike a nossa solução para obter o que tem de melhor dos dois mundos? Poxa, tem uma solução de ITSM, né? Ou seja, para abertura de chamado, tudo isso. Como que eu integro para ter uma base de dados muito maior e robusta e assertiva? Então, qualquer solução hoje, elas são complementares, cada um no seu pedaço. Exato.
Tá? Pegando o gancho aqui, eu tô vendo outra pergunta do Anderson. Imagina o seguinte aqui, como é que a gente consegue apresentar ROI para ter a aquisição de uma solução dessa? A minha sugestão é, quando a gente entra num trabalho de DEX, e aí vocês aqui têm um time preparado para isso, é fazer um assessment primeiro no cliente. Então, esse assessment, estamos num outro nível, tá, gente? É no nível de negócio. Você tem que chegar e perguntar para ele, assim, ó, o que que é importante para você como empresa? Eu vou dar um exemplo de uma empresa varejista, que o foco da solução, aí contando exatamente o que nós fizemos aqui, Anderson, é a parte de shipping. Então, imagina, você faz uma compra pela internet. Todo mundo faz isso hoje. O que você, como usuário final, quer? Que chegue rápido. Agora, para pensar em tudo o que pode acontecer, desde o seu ok na compra até que o produto chegue ali. Então, velocidade, tem até a gente descobriu com o assessment, indo lá no cliente, indo lá para tomar café com ele, falar, cara, eu estou aqui para entender o seu negócio. A gente identificou que o dispositivo ali é extremamente crítico para pegar, para fazer o BIP, para emitir etiqueta, para fazer todo o processo. Toda a parte de gestão é feita com a nossa solução. E o Dex, ele foi na linha de analisar o seguinte: Luan, o dispositivo que você está usando aqui, ele vai dar problema de bateria. Quando? Daqui a algumas semanas. Então, qual que é a correção aqui? Troca agora. Não espera. Uhum. Porque se tiver algum problema ali, é impacto, linha de produção parada, você não vai receber o pacote. Então, imagina. Então, tudo isso foi uma conta muito simples de fazer. Quantidade de devices que tem, como a gente consegue resolver isso, e principalmente indo na linha de negócio. Então, acho que é uma coisa interessante quando a gente começa a pensar visão de negócio em si, tá? Então, a gente acaba esquecendo um pouco da parte técnica, tá? Então, ele vai mais na linha de entender o que que é mais importante ou como a gente consegue resolver isso para você, cliente. Então, tem bastante opção aqui, tá? Até mesmo nesse cliente foi bem legal, porque, cara, o operador que estava lá com os dispositivos robustos fazendo leitura, né, de código de barra, ele começou a reclamar, falou, pô, quando eu tô dentro da minha planta aqui, andando com o meu paleteira, que eles chamam, ou então empilhadeira, tem lugares da empresa que funcionam super bem, o equipamento responde rápido. Mas tem lugar aqui que não responde. Cara, a gente chegou no nível de detectar a perda de dB de comunicação do device com o AP que tem no teto, Isso. para poder realmente apontar, falando assim, cara, o teu problema tá o seguinte, a especificação do teu AP diz que ele tem que estar a 20 metros de altura no máximo. Aqui já passou 20 metros. E a comunicação de um AP para ele transferir para o outro AP está demorando muito. Ele tem que perder muito dB para chegar na mudança do AP. Isso está afetando em algumas zonas que eles chamam de zonas ali descobertas. Então a gente conseguiu apontar que enquanto ele caminhava, isso fisicamente olhando na ferramenta, na solução, enquanto ele caminhava, ele ia perdendo dB, mas tinha que baixar muita intensidade para ele chavear para o outro AP. E nessa perda, o cara perdia a performance e a experiência não era melhor. Então, com isso, a gente conseguiu identificar o problema, que era mudança de rede de APs. Ajusta na configuração do AP para ele poder ter uma escala maior para não demorar tanto. O cara resolveu o problema. Isso mostra também a importância da gente olhar o negócio do cliente. Exato. Né? Então, assim, até tirando a camiseta o Ministra, Populus ou algo do tipo, a gente tem que olhar o problema. Isso, exato. A gente tem que não falar só de solução, e sim falar qual que é o comportamento vinculado a cada tipo de usuário que acessa o seu ambiente. Como que ele opera, o que está lento, e como que a gente pega isso? Estando lá, estando na fábrica, estando com o usuário, executando os processos juntamente com ele. Obviamente, a ferramenta ela vai ajudar a gente para ter os dados e ganhos do que realmente a gente pode utilizar e executar ali a tarefa baseado no problema, né? Então, eu acho que o principal fator é o quê? Mudar um pouco a cabeça, né? Não falar ferramenta, vamos falar do problema e com a ferramenta do Dex a gente conseguir executar o principal processo ali para resolver o problema do usuário. Exato. Eu acho que eu vou pegar esse gancho. Eu queria mostrar um pouco da ferramenta aqui. Será que eu consigo liberar o meu acesso aqui? Com certeza. Para compartilhar? E aí, tô vendo que o Anderson perguntou aqui. Anderson, tem muito cliente que a gente tem presença aqui, tá? Agora,
Eu não posso falar nome de cliente aqui, tá? Mas tem muito cliente que está buscando essa solução e com certeza qualquer um de varejo, ele atende muito bem. Ah, aliás, não só varejo. A gente tem setor financeiro, ambiente hospitalar, indústria, óleo e gás. óleo e gás. Então, todos os segmentos, setores hoje, a gente tem uma presença e é algo que nos últimos, vamos falar do ano passado, da metade do ano passado para cá, muito motivado pelo direcionamento do Gartner, né? Muitas empresas seguem o direcionamento, eles vêm colocando como uma tecnologia que deve ser mandatória, deve ser observada pelos clientes para poder ajudar no dia a dia, tá? Legal. Então, do ano passado para cá, então vem a tendência, o uso, o consumo muito maior. Ótimo. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um pouco de demo para vocês entenderem. De novo, eu sou um cara visual, então eu preciso olhar alguma coisa. Eu acho que para vocês também vai ser legal aqui. Para quem nunca teve contato, essa aqui é a nossa, acredito que vocês estão vendo na minha tela. Aqui ele é o Omnissa Connect. Tudo que você, cliente, tem aqui de acesso com o Omnissa, ele está aqui dentro. Eu estou no módulo específico de DEX, então eu vou entrar na parte de experiência. Então aqui a gente pretende mostrar para vocês aqui a vida como ela é, tá? As informações que estão aqui dentro estão num sandbox nosso, ele é usado para demonstração, porém, os dados são dados verídicos. A gente identificou dentro de casa, pegamos muita informação, colocamos aqui dentro do nosso sistema de ETL. ETL era da sigla de Extract, Transform e Load. Então, talvez seja uma pergunta, mas a solução Omnissa aqui, eu estou vendo que ela fica hospedada em alguma nuvem. Eu tenho que pagar aqui pelo quanto de storage que eu estou usando aqui? Não. Sempre vai ser por usuário. O Vanner depois comenta um pouco com vocês. Licenciamento sempre por usuário, pode ser até por dispositivo, depende aqui um pouco. Mas essa tela aqui, ele é chamada de Omnissa Intelligence. Toda a camada de inteligência nossa, ela é utilizada aqui dentro. Vocês conseguem ver que já está na parte de experiência. Eu estou indo na parte de experiência física, mas também é possível aqui olhar a experiência no âmbito virtual, tá? Caramba, tá muito ruim aqui no âmbito virtual. A gente já vai chegar lá, tá? Vamos focar na parte física. Primeiro, eu estou olhando aqui o meu ambiente como um todo. Vamos colocar no cenário. Não tem nenhum problema no ambiente. Tá tudo funcionando normal. E aqui, eu, analista aqui, eu começo a analisar, junto aqui com o Thiago, com o Luan e com o Vanner. Ele olha, a experiência tá neutra, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, talvez, se tiver alguém com daltonismo aqui, mas ele está mostrando um amarelo aqui, ou seja, não está bom, mas não está ruim. Tá ali, ó. E a gente tem algumas informações. Experiência ruim, de 850 dispositivos, está ruim a experiência. A gente precisa ver por que está ruim, tá? A gente tira um pouco dessa subjetividade. Acho que essa é a parte legal. Parte mobile também. Eu vejo na camada mobile o que está acontecendo. Usuário com experiência ruim. É alguma coisa que o usuário ali está fazendo que talvez não esteja legal. Eu tenho aqui problemas nos dispositivos. Olha aqui, ó, o Wi-Fi, que o Vanner comentou. Tem muita gente com score ruim de Wi-Fi. É uma análise que a gente precisa chegar e entender aqui o porquê que isso está acontecendo, tá? Memória alta. Isso acontece. Consumo de upload, download, boot time. A gente falou aqui, o Luan comentou de boot time. Mas o quanto que é ruim, o quanto que é bom? Acho que todas as parcelas aqui é importante. Eu tenho o threshold junto com a ferramenta. O que eu sempre comento com meus clientes. A informação que vocês estão vendo aqui são as informações que nós deixamos aqui como padrão, tá? Eu posso alterar? Deve. Mas eu sempre oriento o seguinte, Thiago, deixa do jeito que está. Porque eu preciso mensurar primeiro. Eu preciso analisar para saber como é que está meu ambiente? Eu preciso ter um ponto de partida. Então, começa a analisar aqui. E aí, depois de um certo tempo, eu sento aqui com vocês e falo, Thiago, vamos lá. CPU, se tiver até 85%, será que é ruim? Cara, não. Até 80%, tá ok. Então, eu consigo diminuir isso aqui. Você consegue mexer nos dados. Então, tanto de dispositivo, quanto aplicação, quanto organização. Ele tem a forma de coleta de dados. Tem bastante threshold que você consegue alterar aqui, tá? Mas vamos lá. Deixa eu olhar especificamente dispositivos. Vamos olhar casos de Windows que eu tenho aqui, tá? Bom, eu tenho alguns casos de Windows aqui. Eu tenho 2080 dispositivos,
tenho a quebra de cada um deles, e eu tenho informação específica aqui de memória, de boot time, e aqui embaixo eu vejo qual que é o nome de cada sistema operacional, de cada dispositivo que eu tenho aqui. Então, o que eu acho legal? Aqui eu sempre falo qual que é o tempo também, tá? Eu consigo colocar até últimos 90 dias que fica disponível aqui na console. Tempo mais do que suficiente para você olhar o status quo, como está hoje e como estava lá atrás. E fazer análise em cima disso, tá? O que eu consigo identificar aqui? Vai, vamos ver aqui, ó. Tem muita, ó, 209 com experiência ruim de memória. Se eu clico, ele me dá mais informação ao longo do tempo. Como que está aqui o consumo de memória. Eu vejo aqui embaixo quais são os top sistemas operacionais aqui com versão específica que tem eventos. Ah, mas o evento ele captura da onde? Ali do Event Viewer do Windows. Ah, mas eu consigo fazer isso num dispositivo, em um. E quando você tem 80 mil dispositivos, você não consegue fazer isso, né? Então, a informação ela está aqui para você. Ah, é importante. Antes que alguém pergunte aqui. Poxa, mas eu tenho muita coisa aqui. Será que vai ter impacto para o usuário? Porque eu estou mandando isso aqui direto. O usuário lá vai ter, então, alguma interrupção, a experiência dele vai ser ruim? Na verdade, não. A gente parte do pressuposto, e aí é legal as origens aqui, né, da empresa como um tal. Nós começamos a fazer análise em cima de dispositivo móvel. Ele não era o poder computacional que é hoje. Então, o dispositivo ele tinha muita restrição. E a gente fazia a gestão e a gente se preocupava muito com a questão até de bateria. Então, a gente levou essa ideia no algoritmo que a gente utiliza aqui para fazer toda essa parte de experiência. Então, você vai ter uma má experiência a usar na sua solução? Pelo contrário. Ele captura os dados e vai mandando a telemetria. Eu faço todo... Descendo um pouco mais técnico, eu envio informação aqui em MQTT de telemetria para eu identificar como está todo o meu ambiente. Bom, eu tenho cada dispositivo aqui. Olha que legal. Se eu venho em um dispositivo específico e clico, aí a mágica começa a acontecer. Porque eu vou direto no dispositivo e aqui ele está falando, olha o consumo de memória desse device. Essa leitura que eu tenho aqui, ele tem o nome do dispositivo aqui em cima, ele tem o timeline dele nas últimas 24 horas, com um intervalo de 10 minutos. E eu estou olhando aqui a visão de issues. Olha esse gráfico de serra. O que você acha disso aqui? Memória está consumindo muito. Olha quem é o vilão. Firefox. Isso me faz lembrar, e eu simplesmente cliquei em um aqui, a gente nem combinou. Nós visitamos um cliente que ele identificou que um usuário, aquele usuário estava com lentidão. Na parte virtual, você lembra disso? E ele falou assim, olha, eu cheguei, depois de muito tempo, ele identificou que só o consumo desse usuário estava com 6 gigas, só o Firefox. Gente, não tem o que fazer, não tem uma bola de cristal, 6 gigas só o navegador, porque ele é o tipo de pessoa, talvez você aí na live seja esse tipo de pessoa, que começa a abrir janela e não desliga, começa a abrir. Cada janela tem 700 megas mais ou menos, começa a abrir janela, 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 janela. Rapaz, fica sei lá, não sei qual que é o coletivo aqui de janela, mas tem muita coisa ali que fica aberto e consome muito. E depois você fala assim, Luan, minha máquina tá lenta. Que amigo, é claro, né? Mas aqui, o legal é que eu consigo identificar. O problema é esse. E olha aqui, eu vejo exatamente pelo timeline. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui é alguma coisa que aconteceu exatamente neste momento. Então, no dia 13, ontem, por volta de 9h31, o Firefox deu 4 eventos. Aqui eu posso falar para o usuário, quando você percebeu que teve problema? Eu percebi ontem à noite. Em que momento? Por volta de umas 9 horas da noite. Você já sabe o que acontece. Você sabe qual que é o problema aqui. Às vezes, simplesmente orientar o usuário. Você tem que reduzir um pouco a quantidade de abas. Ou até mesmo, vamos atualizar o Firefox. Às vezes tem algum tipo de atualização que é necessário. Eu estou olhando aqui de novo. Issues, problemas. Mas vamos pensar o seguinte, vamos expandir mais? Vamos olhar todo o overview. Eu quero olhar toda a máquina. Aí a coisa começa a ficar legal. Que eu estou olhando tudo aqui, ó. Consumo de CPU. Tá ok. Não vejo tanto problema. Temperatura. Por que temperatura é importante? Se você tem, principalmente macOS, macOS no sentido de quando, por exemplo, tinha que a questão de, principalmente máquina Intel,
ele tinha um problema de aquecimento muito sério. Hoje o ARM não tem tanto isso, mas essa é um ponto importante, que você conseguia saber quando efetivamente teria algum problema. Parte física, o disco, boot time, cara, dado legal. Application crash, eu não tenho nada de crash aqui, vamos ver, nas últimos 14 dias. Vamos popular mais aqui esse dado, vamos ver. Opa, tem coisa legal aqui, ó. Encontrei um crash. Dell Instrumentation. Ou seja, neste dia, se eu clicar aqui, ele me dá a informação exatamente do problema que aconteceu. Olha, o Dell deu um problema no Execution Code nessa versão, exatamente neste horário. Você sabe o que aconteceu. E você tem toda a capivara, vamos pensar assim, do que aconteceu ali atrás. Então é legal que você consegue correlacionar. Tem um cliente que a gente testando a solução, sabe, se você já jogou truco, você vai me entender. Ele trucou a gente. Ele falou, olha, minha máquina nova, minha experiência tá ruim. Eu quero que você coloque o DEX aqui, eu quero que analise. Eu quero saber o que está com problema. A gente pegou. Conseguimos identificar semana passada que o problema estava numa solução de antivírus, e não é o antivírus o problema, tá? Uhum. Ele estava numa profile de antivírus que estava em teste, que estava bloqueando tudo na máquina dele. Então, por consequência, ao ativar essa profile, o CPU topava. CPU topando, máquina fica ruim. Então a gente sabe, qual que é o problema? Não é um antivírus. Qual o gatilho, né? O gatilho do problema. É a configuração que você está usando no seu antivírus. As regras de exceções. Regras específicas. Então aqui, olha, também tem vermelhinho aqui, ó, Dell Update Service. Tá tendo problema aqui. App Unresponsive. Ou seja, eu tenho algum tipo de problema de resposta no aplicativo. Vamos ver que aplicativo que é esse aqui, ó. SSMS, é o Windows Explorer. Olha que legal. Aqui em cima ele está em vermelho. O update do Dell deu um problema de crash e ele resultou no shell do Windows com uma experiência ruim. Na mesma linha. Aí você fala, poxa, o meu Windows está ruim. Não é o Windows. A questão aqui, ele travou o shell. Então, você sabe qual que é a fonte do problema. O problema está aqui. É muita análise legal aqui. Então, tempo de CPU, GPU, melhor dizendo. Você consegue ver consumo de GPU. Consumo de memória. Olha aqui, essa máquina aqui eu peguei bem ela aqui, em 90% da máquina. É sua máquina, velho? Eu espero que não, viu? Eu acho que não seja, não. Espero que não. Mas a gente sabe do quê? Ó? Olha o Firefox. Olha a memória do Firefox. Então, tem muito IOP aqui. É muita informação para a gente analisar. Isso aqui é um dado bem interessante. Aí você começa a analisar, então, a aplicação que mais está usando o CPU. Você começa a ter uma ideia aqui, time, para mostrar para vocês não estão olhando probleminhas. Uhum. Você está indo no nível superior. Estamos analisando fatos e argumentos para entender tudo o que está acontecendo no seu ambiente. Até mesmo, né, Cacá, aquele caso que a gente pegou, que era dispositivo móvel, usuário usando uma aplicação qualquer, de repente ela fechava. Fechou, aí o cara tinha que abrir e recomeçar o processo dele. Sei lá, podia ser um e-mail, podia ser uma aplicação qualquer. Quando ele fechava, ele tinha que recomeçar. Tá, mas está fechando por quê? Exato. E aí todo esse apontamento vai trazendo para causa raiz. Então a gente usa muito o DEX para determinar a causa raiz. Seja ele no mundo físico, seja ele do mundo virtual, seja ele do mundo aplicações. O que está faltando? Por que está causando aquela situação? Então, direto você vai pôr o dedo direto na ferida para tomar decisão do que você quer fazer. Nossa empresa é americana, então esse comportamento que ele fala aqui, o americano fala de breadcrumbs. Nome bonitinho, que pra gente aqui no Tupiniquim é como se fosse aquele, sabe o João e Maria, que ele vai soltando o pãozinho para saber o caminho de volta para casa? É a mesma analogia. Eu sei exatamente em que ponto que a aplicação parou e por que eu tive esse problema. Perfeito. Então você fala, cara, o problema está aqui, vou resolver da seguinte forma. Tá? E focado no dispositivo, né? E juntamente com isso, com todos os dados ali relacionados a 2, 4, 6 horas, e você pode correlacionar todos os eventos. Perfeito. Então, assim, isso te entrega várias possibilidades de troubleshoot vinculado ao que você executou em uma ação de uma aplicação específica, focado no desktop, no usuário que realmente está tendo um problema ali específico. Exato, perfeito. Aqui, olhando ainda nesse dispositivo, eu tenho o sumário em si. A experiência está ruim,
o foco é consumo de memória. Neste caso, me resultou 2080 eventos ou threshold máximo. Então, você sabe qual que está o problema aqui. Eu consigo analisar pelo dispositivo ou pelo usuário. Porque, às vezes, o usuário... eu tenho um celular, um tablet e um computador. Eu tenho 3 dispositivos. E o usuário fala, o usuário Kaká está com um problema. Ok, em qual dispositivo? Pesquisa pelo usuário. Ele vai correlacionar tudo e vai te falar onde que está o problema. Aliás, vamos ir direto aqui no Insights para mostrar para vocês. Deixa a ferramenta trabalhar. Deixa a chocolateira aqui dos dados começar a analisar aqui. O algoritmo nosso, ele começa a identificar tudo, ele fala, olha, eu estou tendo um timeline específico, tem uma tendência. Qual que é a tendência? Olha primeiro, Visual Code está aumentando o número de crash. Ninguém está falando nada com você, tá? Mas o Visual Code está com problema. Poxa, eu tenho um time de desenvolvimento aqui na Populous. Se eles estão com esse problema aqui, cara, para eles é o coração do que eles trabalham hoje no dia a dia. Eu entro, eu sei quais são os dispositivos impactados. Eu clico no dispositivo e eu sei quantidade de crash que está acontecendo ao longo do tempo. É informação muito importante para você. Então, aquele executivo pode falar, mas isso está acontecendo com quantas máquinas? Você tem aqui, ó, 10 máquinas. Quando aconteceu o pico? O pico aconteceu neste dia aqui, ó, dia 13, 11h15 da noite. O desenvolvedor gosta de trabalhar à noite, então tá aqui o motivo. O que mais que eu comentei? Eu comentei do .NET. .NET é uma outra análise aqui. E eu tenho também a questão de ele tá aumentando aqui em 6 dispositivos o problema. Olha aqui, ó, no dia eu tive 289 eventos de crash aqui no dia 11. Primeira pergunta, o que aconteceu no dia 11? Meio-dia. Alguma coisa aconteceu aqui. Teve Patch Tuesday? Não sei. Tem que analisar isso aqui. E o interessante é que toda essa informação, ele te mostra e ele fala o seguinte. Eu acho que esse aqui é o ponto máximo. Eu não estou só mostrando. Eu falo assim, Vanner, o que você quer fazer com isso? Porque uma coisa, o dado está aqui. Thiago, o que você quer fazer com esse dado? Aí que eu acho que é o legal da nossa ferramenta. Eu crio um processo de investigação que seja. Olha, eu tenho bastante coisa que está acontecendo com o uso máximo de Chrome. O Chrome está tendo um uso massivo aqui. Eu tenho como se fosse um RCA, um Root Cause Analysis. Você pode criar rotinas aqui para o seu Service Desk para falar, olha, reveja a frequência de problemas. Analise quais são os dispositivos infectados. Vê a versão do sistema operacional, ou então até especificamente aqui do Chrome, às vezes você precisa atualizar. Tá? E ele tem aqui o dado preciso para o que você precisa fazer. Tá? A informação está na ponta da mão. E aí você consegue fechar essa investigação e entender, cara, é uma situação aqui que a gente precisa resolver. Tá? O que mais aqui? A questão do software metering, que a gente acabou comentando aqui. Ele tem muita informação. Quais são os softwares mais utilizados aqui pela empresa Populous? Olha, eu tenho ao longo do tempo quais são as aplicações gerenciadas e aquelas que eu não tenho gerenciamento. Quais são as aplicações? Eu tenho aqui um uso massivo de OnePassword. 49 aplicações usadas, 2 ativas. Calma aí, 2 ativas só? Com 37 segundos de average time, 33 minutos de uso? Cara, tem pouca pessoa usando. Será que faz sentido ter uma aplicação dessa? Ou até mesmo você consegue analisar, sabe aquele problema de Shadow IT? Você sabe o que o pessoal está usando aqui de aplicação. Mais dado para você, mais informação. E aí, para eu parar de falar, porque eu gosto de falar bastante aqui, imagina o seguinte, qual que é o interessante? Tem todas essas informações. Vamos criar um fluxo inteligente? Eu vou mostrar um fluxo inteligente aqui chamado Freestyle. Vou pegar um exemplo. O exemplo ele vai direto no que a gente acabou mostrando aqui. Deixa eu pegar um específico aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui. Force Reclaim. Isso é legal. A ferramenta ele tem junto essa solução aqui de Freestyle. Freestyle ele é uma solução de Canvas que você faz rapidamente aqui, fazer uma demonstração. Ele fala, primeiro, eu tenho um total de target de 71 dispositivos. Quem são esses dispositivos? Primeiro, vou sentar aqui, vou falar com meus amigos. Falo assim, cara, o que a gente vai fazer? Tem muita gente usando software que não deveria.
Uhum. Vamos criar um processo aqui para melhorar a nossa vida? Vamos. Então eu quero aqui, nesse workflow, eu quero saber, pegue todos os dados do Intelligence, já estão lá, tá? A trigger é manual ou pode ser automática. Isso que é o legal. Eu vou lá e eu dou o ok para a coisa acontecer. Ok. Ou então eu clico e falo, não, vai ser automático. Se identificou, já faz e só me avisa depois. E ele tem o roles aqui. Qual que é a regra? Me fala quais máquinas estão usando, por exemplo, não estão usando aqui o AutoCAD dentro de 60 dias. Vamos colocar isso aqui como ideia. Eu tenho 71 máquinas. Bom, se você não usou em 60 dias, significa que você não precisa mais, certo? Justo. Então, primeira ação, eu vou mandar um e-mail. Eu vou mandar um e-mail para quem? Para o nome do usuário aqui. Seu usuário, pego o nome do e-mail que está cadastrado no dispositivo. Então, pego aqui uma variável. Assunto, a aplicação XPTO, porque eu sei qual que é a aplicação que eu analisei, estou removendo ela. E eu coloco até no corpo do e-mail. Bom dia, senhor Luan. Estou removendo aqui o seu software que você não utilizou em 60 dias. E-mail mandado, primeira opção. Ok. Segunda, eu coloco uma tag ali pelo Workspace ONE. Essa tag é mais para mostrar, vamos realizar uma determinada ação ou função. E a ação aqui no exemplo ele está com o ServiceNow, mas pode ser utilizado via Freshwork, via qualquer outra ferramenta de ITSM que você tem. Gere um chamado. Essa solicitação ela tem um impacto 3, urgência 3, e já fala, fiz esta ação referente à remoção do software e está associado ao seu ITSM. Acabou. Você está no outro nível agora, gente. Esse nível garante para você uma boa experiência. Pensa no usuário. O usuário está aqui, assistindo a live. Chega um e-mail para ele. Ele olha o e-mail, estou removendo o software. Como assim? Aconteceu. Porque você não está usando. A mágica aqui, ela tem que funcionar dessa forma. Isso você colocou no ponto de vista de usuário, porém pensa no operacional de quem executa essa tarefa Exato. manualmente. Exato. A gente tem um desafio do quê? De execução e Fato. o documental. Às vezes eu executo num documento da maneira correta, né? De acordo com os padrões vinculados ao meu ITSM. Com essa ferramenta eu consigo executar de fim a fim o que eu preciso realizar, né? Então, Perfeito. tirei a aplicação, já documentei. Já foi feita a tarefa. Perfeita análise. A leitura ótima aqui. Vocês estão vendo que tem muita coisa. Aí você pode falar assim, poxa, calma aí, cara. Tô olhando a live aqui, eu preciso estudar muito para ter acesso a tudo isso, cara. Vai ser muito difícil colocar isso aqui na minha empresa. Vou precisar, o pessoal da Populous vai ter que morar lá dentro. Ele tem uma curva de aprendizagem, primeiro. E segundo, vocês estão vendo aqui no cantinho que a gente tem a nossa ferramenta aqui, chamado Omni. O Omni é a nossa ferramenta aqui de acesso. Ele tem uma ferramenta de inteligência artificial que está acoplada diretamente a toda essa gama de dados que você está vendo aqui, tá? Então, primeira coisa, como ele é treinado? Ele é treinado em cima dos dados reais do seu ambiente. Então, ele está naquele data lake perfeito, tudo já customizado, e você consegue interagir com ele da melhor maneira, tá? Você pode pesquisar aqui, quantos dispositivos teve problema nos últimos 7 dias? É lógico que está em língua inglesa aqui. E ele te dá a informação e você consegue abrir no Data Explorer a informação exatamente que ele identificou para você. Você não precisa ser um PhD em tudo isso, tá? Não fazer um curso de Python para conseguir ser um Data Science aqui. Você só precisa saber conversar com essa ferramenta. E ele te dá toda a informação aqui e gera todo o reporte. Então, aquela fatídica pergunta que o seu executivo sempre faz e gosta de fazer uma segunda-feira: quantos dispositivos tiveram impacto no final de semana? Aí você, não faço a mínima noção. Opa, agora você tem. Pergunta, fala, dá só um minuto aqui. Pergunta para o Omni aqui, ele já te fala exatamente o que precisa, tá? É importante que a ferramenta aqui do Omni, ela é uma ferramenta treinada para realizar consultas dentro aqui da solução. Então, eu fico brincando aqui, como por exemplo, Who is Corinthians? Sorry, eu não vou te dar esse tipo de resposta, tá? Porque ela não faz consulta na web, justamente para ficar pesquisando coisas ali, como que está o petróleo, se eu vendo ou compro dólar. Ela é focada exatamente na solução aqui dentro da Omnissa. Então, vai ser para ajudar você a ter melhor informação, ter melhor dado e, principalmente, tomar a melhor ação aqui, tá?
Menti alguma coisa aqui, mano? Não, só para complementar, a demo foi jogada de vários aspectos, pontos de vista. O que é legal da solução que eu posso pegar a partir de um usuário, entender tudo que ele consome no mundo corporativo, ou posso pegar de um dispositivo o que está dentro daquele ecossistema daquele dispositivo. Uhum. E o que é legal, seja pelo lado de usuário ou pelo dispositivo, quem está tendo o mesmo comportamento. Cara, lentidão, ou problema de aplicação, ou crash, ou não sei o quê. Porque o que acontece? Muitas vezes no ambiente é feita a janela de manutenção de madrugada, nenhum usuário usando, então o impacto é zero. Exato. Quando ele chega de manhã, todo mundo 8 da manhã, 9 da manhã começa a usar, onde começa a aparecer os problemas. Aí nunca vai ser a suspeita da manutenção, porque, cara, foi feita, foi validada e tá tudo ok. Perfeito. Então o que é legal é, cara, tô tendo esse comportamento aqui. Tá bom, mas quem mais está tendo esse comportamento? Isso. Puta, generalizado ou não, tá para quem usa um dispositivo modelo XPTO. Cara, a sua segmentação e assertividade é muito mais Com rápida. certeza. Então, isso que é o legal, o encanto da solução, que é de qualquer lugar, eu chego em qualquer lugar. Lembra da batalha naval? É que eles são muito novos aqui, né? Eu que um pouquinho mais, quer dizer, sem cabelo, né? Jovem Mais há experiente. Mais mais experiente. experiente. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, essa é boa. A gente tinha, né, aquela matriz. Então, de um ponto eu chegava em qualquer outro ponto. Sim. Exato. Então, o legal da solução que é isso. Você tem lá todo mundo de gestão, compliance, que você vai deixar para antevir qualquer problema. Perfeito. E no dia a dia, no uso no dia a dia, né, é aquele teu cockpit. É lá do avião, lá que o cara tem uma pancada de botão, pancada de sensores, que eu preciso, quando acontecer alguma situação, como que eu remedio? Então, aqui tem tudo na mão É para a isso. tomada de decisão, né? Então, vamos supor que eu executei uma tarefa numa madrugada, no momento, validei, tudo certo, né? Perfeito. Porém, o ambiente por si só gerou um impacto em cima dos meus usuários. Eu vou ter o deparo com o dado antigo, o Isso. dado atual, eu vou conseguir, com as informações por si só, tomar uma decisão. Faz o rollback da ação que vocês realizaram Exato. na madrugada. Exato. Sem fazer a ação de rollback, não sabendo de qual que é o problema, né, por si só, de onde que tá vindo. E tem uma ação interessante, desculpa, Imagina, aqui, Cacá. tem uma ação interessante que o próprio Omni, ele tem duas ações que a gente fala, que é Fix for Me ou Fix with Me. Então, Fix with Me, ele vai te falar, eu tô vendo que esse é o problema, e ele te dá um apontamento. Perfeito. Vamos resolver? Tem que ter ação sua, tá? Como administrador. Você tem que dar um ok. Ah, do ok. Olha, eu acho que é legal a gente fazer isso. Ele te dá a sugestão. Você vai dando ok. Agora, o Fix for Me, você já está numa maturidade, ele já entendeu como que é o cenário. Olha, tem essa aqui, você precisa atualizar uma versão do agente do Horizon, que seja. Cara, dá um ok. Pode fazer. Self-healing. Self-healing. Você tocou num ponto importantíssimo aqui. A ideia da Omnissa é a ideia de um Autonomous Workspace. Então, imagina, estamos aqui numa live. A nossa ferramenta, a nossa solução, ela está em operação em vários clientes. E te dá liberdade para você pensar e resolver outras demandas. A nossa solução consegue resolver tudo isso e vai de encontro, acho que eu coloquei aqui no chat, aquele 170% de ROI, que é o dado que nós fizemos aqui junto com o Forrester. Vale a pena você clicar ali e dar uma lida, que é uma análise bem interessante de como você, cliente, vai ter o retorno. Tá? Talvez não seja 170%, talvez seja 150%, mas que seja. É um baita de um retorno com uma ferramenta como essa. Até muito alinhado, pessoal. Tem até um estudo da ONS falando que para o futuro vai faltar mão de obra. Isso é fato. A gente já vê hoje ter alguém especialista em alguma solução no mercado está muito difícil, né? Quando você encontra, o salário é muito alto, Exato. né? Destoa dentro do que você quer ter e você precisa. Você acaba contratando e aí você não tem escala, porque é uma pessoa, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa escassez de mão de obra e toda essa visibilidade, ela vem totalmente ao encontro. Não estamos falando para manda todo mundo embora, faz isso que vai reduzir, não. É você otimizar melhor os recursos dentro do seu ambiente. Eu acho que conecta, Vanner, exatamente no ponto que a gente abriu a live falando. De certa forma, o Intelligence da Omnissa, ele vem para suprir um gap de evolução do mercado que já aconteceu, não é que vai acontecer, já aconteceu. Então, isso aqui que a gente está falando é uma questão praticamente de sobrevivência, ao meu ver.
Porque não tem como a gente operar mais da forma tradicional como a gente operava. Ou a gente fica com 10, 15 ferramentas, que é o cenário que a gente mais encontra, né? Uma quantidade muito grande de ferramentas, dificilmente você consegue correlacionar, e para mim, esse é o grande. Se pensar num cenário macro assim do cliente, né? Eu faço proteção do endpoint e gestão, Exato. falando de Omnissa, né? Eu faço a virtualização das aplicações e do desktop, também gerencio isso. Eu correlaciono tudo isso e jogo para dentro da solução. E o que for de automação, eu já aplico. E de gestão, eu jogo para um ServiceNow, para um Freshworks. Por quê? Porque aí eu gero base de dados, documentação. Então, vocês falaram de um ponto de change. Isso eu não vou fazer aqui dentro, a RDM, né? Eu vou colocar dentro de um software, que provavelmente vai ser Freshworks, ServiceNow. Ali eu tenho uma gestão de ativos também, só que aqui eu também tenho. A Omnissa faz algo que até então eu não tinha visto em nenhuma outra ferramenta, que é correlacionar, porque no meu ITSM eu vou apontar os ativos. Então eu vou falar, vou fazer uma alteração de AD. Quais são os servidores? Olha, o AD 1, 2, 3, tal. Beleza. Isso tá lá dentro do ITSM. Às vezes o cara que está no War Room não tem esse acesso. A Omnissa faz isso pela integração. Então Exato. ela alimenta e pode ser alimentado. Fala, olha, peraí, teve uma correlação aqui que curiosamente, esses servidores estão apresentando um alta CPU. Como ele tem a integração direta com a ITSM, e para a gente isso daí vale ouro. Isso que eu acho que é legal, quando a gente pensa tudo, e esse para mim é o grande diferencial da Omnissa, porque eu gerencio, eu olho e eu tomo ações, porque no final, DEX, né? User Experience, ou experiência do funcionário, todos os sistemas, proteções, e a Populus fala muito disso, né? A segurança, como a gente forma, como a gente vende, segurança é um pouco diferente. Eu olho do usuário para fora, eu não olho de fora para dentro, que geralmente o mercado olha diferente. Porque eu sempre vou olhar a experiência do usuário. Eu tenho o AF para bloquear um sistema que é utilizado por alguém. Se eu olhar esse alguém de dentro para fora, a visão muda. E é justamente aí onde a gente está pegando. Sim. Eu olho daqui para fora. Mas, e a gente não estou falando que o inteligência da Omnissa não é a primeira ferramenta, não. A gente começou falando disso, né? Qual é o diferencial da Omnissa? Tem outras ferramentas no mercado. Exato. O grande barato eu também tenho controle, eu também toco nos dispositivos, eu já tenho essa ação na Omnissa, e agora, mais do que nunca, eu tenho uma fatia que é a fatia do suporte, né? Que conecta ao que o Banner falou. Cara, aqui é um 2.0 do que a gente poderia chamar de Service Desk, né? Esse é o objetivo principal. A gente pode falar de eu acho que o demo foi super legal para isso, né? Pra falar assim, a infinidade, mas é um ponto, Kaká, que você tocou. Você fala, pô, cara, às vezes assusta. Você fala, meu, eu não sei nem operar isso daqui. Exato. Calma, até nisso a gente também tem. O importante é a gente entender o seguinte: é melhor você ver o problema do que achar que ele não existe. Ponto. Vamos descobrir que temos problema. Exato. Beleza. A partir daí, a ferramenta também vai te dar automação. E aí, libera o seu tempo para se especializar, para evoluir o seu conhecimento. Deixa que esse trabalho aqui de ficar resetando o perfil, de ficar notificando o usuário por e-mail, que hoje a gente você não está usando o AutoCAD. Alguém tem que ir lá e escrever um e-mail, certo? Notificar o cara. Cara, deixa que a ferramenta faz isso. Automático. Até legal, pessoal, puxando até um gancho para isso, Luan. A gente falou muito de gestão, experiência do usuário, mas sabe onde começa tudo isso? Quando o cara recebe o dispositivo. Eu vou contar a história de um cara bonito, alto, muito cabelo, né, que recebeu um dispositivo no meio da pandemia. Eu recebi uma máquina Windows, que eu podia escolher Windows ou Mac, eu escolhi Windows. Telefone Android ou iOS, eu escolhi um iOS, né, um Mac, um iPhone. Recebi em casa no meio da pandemia. Certo. Cara, tinha um e-mail da empresa, no caso, na época ainda era VMware, né? Eu recebi e-mail falando assim, olha, muito bem-vindo, teu e-mail, teu usuário de domínio é o tal, clica nesse link e a partir daí, em 30, 40 minutos, todo o teu onboarding vai ser realizado. Então, olha que legal. Eu recebi um equipamento em casa, né, esse
essa brincadeira que a gente fez aí da pessoa sou eu. Recebi no meio da pandemia, todo mundo trancafiado em casa. Recebi meu computador, meu telefone, segui o que ele pedia ali, o setupzinho, né? Que era clicar num link. Toda a mágica aconteceu. Então eu lembro exatamente, estava em 40 minutos, meu equipamento, dentro do Bom domínio, ponto. dentro do ambiente, meu telefone todo operacional, com tudo que eu precisava, inclusive as aplicações que foram empurradas já tinham todo o meu mecanismo de login de acesso. Perfeito. Exemplo, se eu fosse baixar de uma loja, eu teria que customizar inteira a aplicação para eu poder usar. Como foi levada para o meu dispositivo, já estava toda customizada. Perfeito. Então, eu falo para vocês, eu fiquei olhando Bom só ponto. acontecer, A experiência papel em começa aí mesmo. parede, É isso mesmo. colocando, o Chrome baixando, e ainda ele fala assim, olha, tem uma lojinha aqui, caso tenha alguma aplicação que do teu perfil faça sentido, você pode baixar da lojinha aqui, Perfeito. né? Então, feito isso, tá todo o onboarding, deixa eu agora começar a monitorar a experiência Bom dele ponto. do consumo para ver que ajuda esse cara precisa. Excelente. Cada vez mais, conforme o tempo passa, é difícil a gente impressionar o usuário. Exato. E isso é um ponto que impressiona. Pô, cara, impressiona nós que somos de tecnologia. E tá cada vez mais difícil para as companhias impressionarem os seus usuários, porque é aquilo que volta no que a gente falou. Cara, eu tenho um comparativo agora que é desigual, é desleal, porque em casa eu tenho equipamentos melhores. Esse é um bom ponto. Eu acho que as empresas, de uma certa forma, carecem disso, de impressionar o usuário. A Isso. experiência é daí também, desde o onboard. Total. Fala, pô, cara, o que é isso aqui? É mágica? Meu, na outra empresa que eu tava, pô, uma semana o onboard, eu fiquei sem máquina, instala e não dá certo, volta. Isso. Pô, de repente Abre chegou chamada, aqui. pega acesso com quem, né? Como que eu atribuo uma aplicação Exato. tal. Então, assim, a facilidade, né? Sim. Então, se eu entregar um perfil de acesso dedicado para esse caso de uso do usuário, tudo que ele precisa, dedicado para ele, a experiência, Eu- que o Luan falou, já começa. Eu lembro, Thiago, até na época desse onboarding, né? E eu não gosto de ficar baixando coisa de internet de Uhum. qualquer lugar, porque eu falo, cara, vem com propaganda, com vírus, sei lá, com um monte de coisa, né? Eu falei, vou baixar o Chrome da onde? Cara, de repente ele pipoca na minha tela. Lógico, foi uma baita coincidência. Sim. A hora que eu falei, vou baixar o Chrome da onde? Ele pipocou o atalhozinho, porque já tinha parte do meu perfil, é o padrão corporativo e foi Vai, né, distribuído para minha máquina ali, para os meus dispositivos iguais. vai, né? O que o Bruno está Muito comentando, legal. eu deixei na tela aqui, vocês estão vendo que aqui é a experiência unificada em qualquer dispositivo. Então, eu tenho um dispositivo móvel, um dispositivo do tipo desktop, tablet, todos eles, eu tenho exatamente a mesma opção. Então, assim, se eu trocar de um dispositivo, e é natural, tá? Vou contar a minha rotina, enfim, pego o meu celular, primeira coisa que eu faço, vejo alguma coisa, vejo algum e-mail, mudo para o tablet, olho alguma coisa, depois vou para o computador. Muitas pessoas fazem esse tipo de coisa. E aqui, se você tem a mesma experiência, e aí, de novo, experiência para o usuário, e aí depois você conseguir fazer acesso remoto ali, ter todas essas informações em telemetria do nosso lado, vai falar exatamente em que ponto que a experiência está boa, ou em que ponto que a gente precisa um pouco mais de análise ali para identificar. Então, eu acho que a gente começa a caminhar aqui até para o encerramento, falando que a solução aqui de DEX, ela foi criada pensando para os usuários. Então, eu preciso tirar subjetividade. Então, eu acho que... Não, acho não. A gente precisa saber o que está acontecendo com a máquina. Se é lentidão, o que acontece com essa lentidão? Se é problema no equipamento, o que causa esse problema? E aí vocês têm visibilidade, têm ação, tem o nosso ferramental aqui, a solução que pode fazer correção automática ou não. E aí é com vocês e, lógico, com o time aqui da Populus auxiliando vocês em todo esse fluxo aqui, porque é uma equipe que a gente vê que está bem enfocada aqui para resolver os problemas e analisar ali, ó, deep dive nos clientes. Então, acho que acaba indo nessa linha de olhar a experiência sobre o viés do usuário. Eu queria até complementar para fechar minha parte, né, de interrupções aqui seguidas, né, que aqui a gente mostrou muito de aplicação, de um crash, de um monte de situações. Mas e se fosse uma vulnerabilidade? Uhum. Se fosse um CVE, um KB novo que foi lançado, cara, quem é impactado, como que está meu ambiente, como é que está todo o ecossistema? Ele vale para a mesma coisa. Tá? Então,
que é legal é isso, olhar o 360 graus, por isso que Omnissa vem de Omni, olhar o 360 graus no todo. Se é viés segurança, se é viés usuário, se é o viés aplicação, não importa o que seja, o importante é a gente ter tudo na palma da mão e correlacionar e sair com as métricas para poder executar o que eu preciso para mitigar o que está acontecendo. O mais importante, né? Perfeito. Uma solução só. Né? Sim, eu não ter Perfeito. diversas soluções terceiras, uma executando um papel específico, eu tenho tudo isso dentro de uma única solução. Eu entrego segurança, visibilidade, eu entrego dado, automação. Experiência. Então, assim, tudo isso o próprio Dex da Omnissa consegue te entregar com prontidão para toda a plataforma ali de gerência e orquestração, e o benefício é para o usuário. Exato. Né? É focado ali para o usuário por si só. E uma coisa importante para frisar que toda a integração que nós fazemos aqui, ela é 100% por API. Então eu não preciso colocar conectores, servidores dentro da sua infraestrutura, é tudo por API. Então, ó, eu quero fazer ingestão de alguma coisa, eu quero trazer dado aqui para o Intelligence, traz seu caso de uso. Eu acho que a partir de hoje a gente começa a ver que tem muita gente indo por esse caminho de API e a gente, assim, do lado feliz, tem conseguido resolver muita coisa com esse nosso DNA de desenvolvedor aqui, ajudando nossos clientes. Então, fica aqui essa dica que é um baita diferencial da nossa ferramenta, 100% open coded. Show de bola, perfeito. Eu acho que agradecer Vanner, Kaká, Thiago também, a vocês que ficaram todo esse tempo com a gente. Acho que o objetivo principal era esse, a gente contar um pouco, espero que vocês tenham absorvido o momento da Omnissa, tenham aproveitado esse tempo do Kaká, do Vanner também. Acho que é super legal, essa é a nossa função de conectar vocês com o que a gente vê de mais moderno e que seja também, que faça sentido para o ambiente de vocês. Esse é o principal, né? E eu acho que para fechar do meu lado também, essa era a provocação que nós gostaríamos de fazer, né? O problema ele existe, ele está aí, não tem regresso nisso, a evolução ela já foi, e se a gente não tiver visibilidade, se a gente estiver no escuro, ou no achismo, a gente vai continuar tendo dificuldades. Então, a gente coloca todo o time da Populus à disposição, tá? Para POCs, para demonstrações, fala, poxa, quanto tempo para colocar isso no meu ambiente, queria ter uma visibilidade de como funciona. A gente coloca isso da forma mais rápida possível, tem todo o time da Omnissa para apoiar também, mas todo o time da Populus aqui, a gente já está preparado, tá? Então, saindo da live aqui, podem entrar em contato. Novamente, é um prazer. Obrigado, acompanhem. A gente vai ter uma sequência de lives agora, falando sobre Nutanix também. A gente voltou do evento, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar bastante coisa legal, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Bom dia a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.